Olá, sétimos anos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Então, bora lá para mais uma videoaula, nossa quinta videoaula de Geografia. Como combinado, vamos corrigir os exercícios 1, 2 e 3 sobre o ciclo econômico do pau-brasil, né? Na nossa última aula, eu falei para vocês, comecei a explicar sobre esse ciclo econômico, então eu acredito que vocês tiveram muitas dificuldades para resolver. Mas se caso você teve, não tem problema, deixa lá a sua dúvida no site do colégio para poder responder e esclarecer, tá bom? Então bora lá, pega o seu caderno, pega a sua tarefa e bora conferir as suas respostas, se elas estão certas. Então, primeira questão, coloquei o mapa só para ajudar na explicação. Então vamos lá, explique por que o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o comércio do pau-brasil, né? Por que os portugueses decidiram iniciar essa economia com uma árvore chamada pau-brasil? Então, gente, eu vou soltar minha resposta e a gente debate um pouco sobre ela. Olha lá. O pau-brasil foi o primeiro recurso lucrativo encontrado pelos portugueses. Na época, estavam atrás dos metais preciosos, mas não os encontraram no nosso litoral. Então, iniciaram a exploração da vegetação com a exploração do pau-brasil, né? Lembra só daquela história? Os portugueses, quando eles se lançaram ao mar, porque eles estavam num período muito difícil na Europa, né? Período de fome, de uma grande crise. Então, quando eles se lançaram ao mar em busca de riquezas, né? E essas riquezas, a primeira ideia de riqueza que eles tinham eram os metais preciosos, era o ouro. Então, eles se lançaram ao mar, eles iam em busca, na esperança de terras onde eles pudessem retirar essa riqueza, esse ouro, né? E levar para Portugal para melhorar a situação lá, tá bom? Acontece que quando os portugueses chegam ao Brasil, lembra só do mapa? Então eles chegam ao Brasil, primeiro lugar, por uma rota geográfica mesmo, uma rota de proximidade, o primeiro lugar que eles chegam é no litoral do Brasil, né? Mais especificamente no litoral do nordeste do Brasil, mas vamos colocar que é o litoral. Acontece que essa região do litoral do Brasil é uma região que a gente não vai encontrar em abundância metais preciosos, a gente não vai encontrar ouro aí em abundância, certo? Nós temos sim no Brasil, mas esses metais preciosos ficam mais para o interior do Brasil, então eles levaram tempo até encontrar, né? Então, quando eles chegam, eles não encontram ouro, não encontram metais preciosos, eles precisam se virar com o que tem. Então, eles se deparam com essa mata imensa, que é a Mata Atlântica, né? Com uma grande biodiversidade, e se deparam com essa árvore que é do pau-brasil. Eles percebem que os indígenas utilizavam tintas vermelhas, né? E eles descobrem que uma das origens dessa tinta vermelha era o interior dessa árvore chamada pau-brasil, que na verdade eles deram o nome de pau-brasil, né? Então eles pensaram, se eu pegar essa tinta vermelha que tem dentro da árvore, eu posso vendê-la, comercializá-la lá na Europa como um corante natural para tecidos, certo? E foi o que eles começaram a fazer, tá bom? Gente, seguinte, só uma coisa para ficar claro para vocês. Eles só começaram com a exploração do pau-brasil porque eles encontraram ouro. Se eles chegassem no litoral do Brasil e tivesse ouro, o nosso primeiro ciclo econômico seria o ciclo do ouro, né? Mas como não foi o caso, eles tiveram que explorar o pau-brasil mesmo. Legal? Então, segunda questão. Poderíamos mudar a frase terra à vista para lucro à vista? Explique essa afirmativa, né? Então, lembra dessa brincadeira que eu falei para vocês? A gente poderia mudar a clássica frase terra à vista para lucro à vista, né? Por quê? Repetindo, né, o que eu já relembrei agora na questão anterior. Lembram só que os europeus, quando eles se lançam ao mar, eles se lançam em busca de riquezas, porque estava passando por um período difícil mesmo na Europa. Então, quando eles se lançam ao mar e depois, né, de muito tempo de viagem, eles encontram essas terras, na verdade, quando eles avistam essa terra, eles não estavam avistando um novo lar, um lugar que ele queria passar o resto da vida, né, que ele queria recomeçar a vida aí. Na verdade, ele avista terras das quais ele queria explorar, das quais ele queria encontrar recursos naturais
que tivessem um valor econômico, né? Que tivessem riquezas, para que eles pudessem retirar as riquezas desse território que ele ainda não tinha um vínculo, né? E levar essas riquezas para a casa dele, que é Portugal, né? Que é a Europa, e melhorar a situação que estava acontecendo lá. Certo, gente? Só uma observação aqui. Quando eu falo que eles chegaram com com essa visão, com esse sentimento de exploração, né? Claro que tem uma crítica aí, e tem uma crítica no sentido de que essa exploração ao longo da nossa história aqui para o Brasil foi uma exploração que trouxe muitos danos, sim, sem dúvida, tá? Danos ao meio ambiente, com a exploração da Mata Atlântica, danos sociais, danos humanos, né? Com o confronto aí dos indígenas que aqui já viviam, né? Com os portugueses que chegam. Então, com certeza nós tivemos grandes problemas com a chegada desses portugueses. Porém, gente, quando a gente pensa num contexto histórico, a gente tem que olhar todos os lados, né? Pensa que isso a gente está falando 1500. 1500 a gente tinha uma mentalidade aí que eles estavam passando fome, então, uma situação difícil, o que eles poderiam fazer para sobreviver? Foi como um mecanismo de sobrevivência, se lançar ao mar em busca de novas terras. Novas terras para conseguir riqueza, porque o que estava faltando na Europa? Riqueza. Então eles precisavam pegar riqueza de algum lugar, tá? Era uma mentalidade que eles tinham na época, uma necessidade, então eles acabam chegando com esse sentimento de exploração, tá? Claro que o sentimento de exploração não justifica todos os problemas que aconteceram aqui, tá? É só para quando a gente observar isso, a gente analisar todos os ângulos dessa história, certo? Mas assim que começa a nossa colonização, com uma grande exploração aí, né, como resultado desse pensamento da época, que muitos problemas nos trouxe a partir daí. Então, minha resposta: poderíamos mudar a frase para lucro à vista, pois os colonizadores estavam em busca de terras que trouxessem lucro a eles, das quais poderiam retirar riquezas e levar para o seu país, a fim de ajudar na crise que estavam enfrentando naquele período. Certo, gente? Então, alguma dúvida, anota aí. Bom, e a nossa última questão: como era comercialmente utilizado o pau-brasil? O pau-brasil era muito utilizado para tingimento de tecidos, devido ao pigmento avermelhado encontrado no seu interior. Da extração desse pigmento era feito um corante natural de cor vermelha, muito procurado na Europa nesse período. Gente, o corante natural, que era encontrado no interior dessa árvore chamada pau-brasil, ele se tornou um produto lucrativo justamente porque ele era muito procurado na Europa. Por que o corante vermelho ele era procurado na Europa? Porque nesse período era muito difícil as pessoas terem roupas coloridas, né? Roupas vermelhas. Só tinha roupas vermelhas aqueles que tinham condições financeiras, né? Aqueles mais ricos. Então, aquele que desfilava com roupas vermelhas era aquele que apresentava poder, né? Nobreza. Então, eles queriam muito poder sair com roupas vermelhas para passar essa impressão de poder, de riqueza, de nobreza, tá bom? Então, por isso que o corante vermelho ele era muito procurado, né? Então, ele era muito procurado para atingir os tecidos e as pessoas comprarem esses tecidos vermelhos. Legal? Tranquilo, gente? Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, anota e deixa lá no site para que eu possa ajudá-lo, né? Acredito que não foi difícil resolver essas 3 questões. Então, a partir de agora, a gente caminha um pouquinho mais aqui, né? A gente sabe que o ciclo do pau-brasil, ele inicia, como todo ciclo econômico tem um início, um auge e um declínio, lembra disso? Então, o início, que é o começo, obviamente, o auge é quando aquela economia atinge um momento de maior lucro, né? Então, aquele período que ele lucra muito, aquela economia lucra muito com o comércio daquele produto, tá? Então, quando as pessoas começam a procurar
muito, né, quando os países começam a procurar muito o corante natural, que era produzido aqui no Brasil, então essa procura, devido ao aumento dessa procura, o lucro vai aumentando também e a gente atinge o auge dessa economia, né? Portugal começa a lucrar bastante com a venda do corante natural. Acontece que em determinado momento esse lucro começa a cair, não começa a ser tão grande. Ele começa a ir cada vez mais ficando menor, né? Então, o que será que aconteceu para esse lucro do pau-brasil, do comércio do pau-brasil começar a declinar? Né? A gente começa a chegar no declínio, começa a chegar no fim desse ciclo. Né? Lembram só? É bem no momento que a Europa cria os corantes artificiais e a gente não consegue competir, né, com esses corantes artificiais. A procura por esses corantes artificiais também fica muito grande e o número de países que compravam da gente diminui muito. Então, esse comércio começa a entrar em declínio. No momento que uma economia entra em declínio, né, a gente já tem que pensar num novo produto para substituir essa economia. Então, um novo produto para substituir o pau-brasil, né? Então, é isso que os portugueses fazem. Eles começam a pensar, nossa, o pau-brasil não está me rendendo mais, né? Qual produto a gente pode investir agora para levantar essa economia, para retomar essa economia? É nesse momento que eles começam a intensificar aqui no Brasil a produção do açúcar. Então, nós iniciamos o nosso próximo ciclo econômico, que é o ciclo econômico da cana-de-açúcar, tá bom? Então, nós estávamos em 1500 e agora a gente chega em 1600, meados de 1600, né? Quando está declinando o ciclo do pau-brasil e nós começamos a intensificar a plantação de cana-de-açúcar e a produção do açúcar aqui, né? Por que será que Portugal escolhe plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Antes de eu explicar isso para vocês, só uma pergunta, né? Cana-de-açúcar. Quando a gente pensa em açúcar, a gente já pensa no produto final, que são aqueles cristalzinhos brancos ou marrons, né, que se for mascavo, né, que a gente compra lá no mercado. Então, na verdade, mas da onde será que vem? Já parou para pensar de onde vem esses cristais, né? Da onde que surgem esses cristais, né? Esses cristais que a gente chama de açúcar vêm de um vegetal chamado cana-de-açúcar. Então, se a gente for, por exemplo, numa feira, né, comer um pastel, sabe as feiras que acontecem na rua, né? Então, se a gente for comer um pastel e do lado tiver, sempre do lado da barraca de pastel tem uma barraca de caldo de cana, né? Então, naquela barraca de caldo de cana, se você for pedir um caldo de cana, que é aquela bebida bem gostosinha, bem docinha, você vai reparar que tem uma máquina e nessa máquina eles vão colocar cana de açúcar de um lado, essa cana vai ser moída, né, triturada, e assim vai sair o caldo da cana, tá bom? Então, se você lembrar, se você já reparou, quando você for, né, na próxima vez numa feira, repara que aquela é a cana, aquele é o vegetal que dá origem ao açúcar que a gente compra no mercado, tá bom? Então, para ter açúcar eu preciso ter uma plantação de cana de açúcar, e depois dessa cana de açúcar, esse vegetal vai ser transformado naquele açúcar que eu tenho lá no mercado, tá? Tudo bem? Então, por que Portugal escolhe intensificar a plantação de cana de açúcar aqui no Brasil, né? Acontece que primeiro pensamento quando você vai decidir qual vai ser o produto que você vai produzir, é a procura por esse produto, certo? Então, se eu produzir um produto que muita gente quer, muita gente vai comprar. Se eu produzir um produto que ninguém tem interesse, provavelmente eu vou ter um prejuízo. Então, Portugal, ciente que o açúcar era um produto muito, mas muito procurado na Europa, né, muito valioso na Europa, Portugal toma a decisão de intensificar essa produção aqui no Brasil,
né? Acontece que lá na Europa o açúcar ele era muito caro, né? Muito procurado e muito caro, porque ele era um produto muito raro, muito difícil de se encontrar. E ele era muito difícil de se encontrar justamente porque eu preciso de espaço para produzir o açúcar. Eu preciso de um grande espaço para plantar a cana-de-açúcar e depois para transformar essa cana-de-açúcar em açúcar, que é o produto final, né? A Europa tem esse problema, que é o problema de falta de espaços. Então, muito difícil produzir açúcar ali. A Europa, ela dava preferência para utilizar os espaços para a produção de alimentos para subsistência, né? Elementos básicos da alimentação da população. E o açúcar não é um alimento básico da alimentação da população, certo? Então, não havia espaços disponíveis para essa produção. Por isso que ele era muito raro e isso fez com que o açúcar fosse muito caro. Como era difícil de encontrar, quando encontrava ele era muito caro, né? Caro ao ponto dele ser chamado de ouro branco. Então, lá na Europa, nesse período, o açúcar ele era conhecido como ouro branco. Então, para ter uma noção, então, do valor, né? Do quão valioso ele era nessa época. Bom, gente, então, já que Portugal não conseguiu achar o ouro, metal precioso, aqui no Brasil, ele começou a plantar o ouro branco, que é o açúcar, né? Que era o açúcar nessa época. Então ele começa a plantar e ele escolhe, né, plantar na região do litoral do Nordeste. Por que na região do litoral do Nordeste? Olha só, né? Primeiro, pelo clima do litoral do Nordeste, pelo solo que existe no litoral do Nordeste, que é um solo muito fértil, chamado solo de Massapé, né? E principalmente pela localização e pela proximidade, entre aspas, de Portugal. Lembra daquele mapa mundi que tem a rota Portugal até o Brasil? Então a gente já discutiu no slide anterior que a área mais próxima de Portugal, entre Portugal e Brasil, vai ser o nosso litoral nordestino, tá bom? Então, qual que era a ideia? Produzir muito açúcar e pegar todo esse açúcar e mandar para a Europa, né? Então, aqui no Brasil a gente iria plantar a cana-de-açúcar e depois colher a cana-de-açúcar e transformar essa cana-de-açúcar no produto final, que são os cristais de açúcar. Esse produto final, sim, que ia para Portugal, lá Portugal vendia para toda a Europa esse ouro branco e recebia um grande lucro em troca, tá bom? Se a ideia era exportar toda essa produção para a Europa, tinha que ser num lugar próximo, num lugar mais próximo, né, para não perder muito tempo e não gastar muito dinheiro com essa exportação. Então, o lugar mais próximo seria aí o litoral do Nordeste, tá bom, gente? E por isso, ela começa a se desenvolver nessa região do litoral do Nordeste. Presta atenção, quando eu falo onde foi desenvolvida a economia do açúcar no Brasil colonial, a gente não vai falar no Nordeste, porque ela não foi desenvolvida no Nordeste todo, ela foi desenvolvida somente no litoral do Nordeste, certo? Fácil, gente? Acho que tá tranquilo, né? Então, vou parar por aqui. Como nós estamos à distância, eu vou bem devagar aí, passo a passo, dessa história do ciclo da cana-de-açúcar, tá bom? Que ela tem muitos detalhes que são muito importantes aí para formação do nosso território brasileiro, para a formação da nossa população brasileira, para a história do nosso Brasil, tá bom? Então, tudo anotado que eu falei aí? Tudo entendido? Então, anota também a tarefa para a próxima aula. Para a próxima aula, eu quero que você resolva no seu caderno 2 questões só. Olha que legal, né? Só 2, tô sendo legal com vocês, hein? Deve ser a saudade. Então, olha as 2 questões que são aí. Primeira, quais motivos levaram os portugueses a desenvolver a produção da cana-de-açúcar no Brasil? Então, por que os portugueses decidiram produzir açúcar aqui no Brasil, né?
2. Em qual região ocorreu o ciclo da cana-de-açúcar? Explique. Então, qual região que era produzida a cana-de-açúcar e por que essa região? Explica, né? Fácil, hein, gente? Tô achando bem fácil. Tô pegando leve aí com vocês. Então, é isso. Façam no seu caderno. Qualquer dúvida, coloca lá no site do colégio para que eu possa responder. Próxima aula, então, nós debatemos essas duas questões e seguimos em frente com o ciclo da cana-de-açúcar. Fechou? Então é isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Tô morrendo de saudades. Eu não consigo não falar isso aqui nas videoaulas, né? Espero que logo nós possamos estar juntos de novo. Estou aí, né? Com fé que vai ser logo. Então é isso aí, gente. Uma ótima semana para vocês. Se cuidem, façam a tarefa e até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijão e fui!